Acha que aquela salada de fruta com que começa o dia, ou aquela torrada com um pingo de compota, é o segredo para se manter forte e saudável depois dos 60? Todos nós já ouvimos dizer que para envelhecer bem é preciso comer coisas leves. Mas e se eu lhe dissesse que essa ideia pode estar, na verdade, a roubar-lhe a força dia após dia sem que se aperceba? Pense nisto por um momento. Sente que os sacos das compras pesam mais do que antigamente? Que subir um lanço de escadas já o deixa a bufar? Ou que até mesmo levantar-se da sua cadeira favorita requer um esforço extra, um pequeno balanço para a frente? Essa não é apenas a idade a chegar. É um sinal silencioso de que o seu corpo está a perder algo precioso: músculo. E a salada de fruta, por muito saudável que seja, não está a fazer nada para o ajudar a recuperá-lo. Pelo contrário. Neste vídeo, vamos desvendar por que é que deve esquecer essa ideia de comer apenas fruta e vamos focar-nos num único alimento, um segredo simples e delicioso, que pode começar a devolver-lhe a força e a energia que pensa ter perdido para sempre. E não é nada complicado ou caro. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente mudar a forma como se sente no seu dia a dia e devolver-lhe o poder para fazer as coisas que mais gosta. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este alimento quase milagroso que está a escapar a tanta gente? Não é nenhum superalimento exótico vindo do outro lado do mundo. É algo que provavelmente já viu no supermercado e passou por ele sem lhe dar grande importância. Estou a falar do queijo Quark. Sim, leu bem. Aquele queijo fresco, cremoso, muitas vezes esquecido na prateleira dos iogurtes. E por que é que digo para esquecer a salada de fruta e abraçar o queijo Quark? A resposta está numa única palavra: proteína. A salada de fruta é, na sua essência, água e açúcar. Açúcar natural, sim, e vitaminas, claro. Mas para os seus músculos é quase inútil. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente depois dos 60, alguns desses tijolos começam a soltar-se e a cair todos os dias. Este processo chama-se sarcopenia e é a principal razão pela qual perdemos força e mobilidade. A proteína é o cimento e os tijolos novos que o nosso corpo precisa para reparar essa parede e mantê-la forte. Quando come apenas uma salada de fruta de manhã, está a dar ao seu corpo um balde de água para reparar uma parede de tijolos. Não funciona? O queijo Quark, por outro lado, é uma das fontes mais ricas e eficientes de proteína que pode encontrar. E não é uma proteína qualquer. É maioritariamente composta por caseína, uma proteína de digestão lenta. Imagine o seguinte: quando come, por exemplo, um bife ou um ovo, a proteína é absorvida relativamente rápido. É ótimo. Mas a caseína do queijo Quark funciona de forma diferente. Liberta os seus tijolos lentamente, ao longo de várias horas. Isto significa que os seus músculos estão a ser alimentados e reparados durante um período muito mais longo. É como ter um pequeno pedreiro a trabalhar nos seus músculos durante toda a manhã, em vez de ter uma equipa que aparece por 10 minutos e vai embora. Esta libertação lenta é especialmente importante para nós, porque combate o processo natural de degradação muscular que acontece constantemente. Pense no queijo Quark como um escudo protetor para a sua força. Mas como é que o podemos incorporar no nosso dia a dia sem que se torne aborrecido? É aqui que a magia acontece. Esqueça a ideia de o comer simples, à colherada. O queijo Quark é incrivelmente versátil. Para o pequeno almoço, em vez da torrada com compota, experimente barrar o queijo Quark numa fatia de pão de centeio ou integral. Junte-lhe umas rodelas de tomate, uma pitada de orégãos e um fio de azeite. Fica delicioso, saciante e está a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam para começar o dia. Se preferir algo doce, misture 4 ou 5 colheres de sopa de queijo Quark com um punhado de frutos vermelhos e umas nozes partidas. Aqui sim, a fruta entra como um complemento, não como o prato principal. O doce da fruta equilibra a ligeira acidez do queijo, e as nozes dão-lhe uma textura crocante e gorduras saudáveis. Lembro-me perfeitamente de um vizinho meu, o Sr. Aníbal, que adorava tratar da sua horta.
Aos 70 e poucos anos começou a queixar-se de que já não tinha força nas pernas para se baixar e que as costas doíam ao fim de 10 minutos. O pequeno almoço dele era sempre o mesmo: um café e 2 bolachas Maria. Aconselhei-o a experimentar trocar as bolachas por uma taça de queijo Quark com um pouco de mel. Ao início ele torceu o nariz, mas resolveu experimentar. Passadas umas semanas, encontrei-o na horta, todo satisfeito. Disse-me que não sabia explicar bem, mas que se sentia mais firme, com mais gênica para as suas tarefas. Não foi um milagre, foi simplesmente ciência. Demos ao corpo dele a matéria-prima de que ele precisava desesperadamente. O queijo Quark também pode ser um aliado fantástico noutras refeições. Misture-o com uma lata de atum e um pouco de salsa picada e tenha um patê maravilhoso para o lanche. Ou use-o para fazer um molho para a salada, misturando-o com sumo de limão e ervas aromáticas. É muito mais saudável e nutritivo do que os molhos de compra. Pode até adicionar uma colher de sopa a uma sopa de legumes já pronta, para a tornar mais cremosa e enriquecê-la com proteína. O importante é mudar a nossa mentalidade. Deixar de pensar que leve e pouco é sinônimo de saudável depois de uma certa idade. O nosso corpo precisa de mais proteína, e não de menos, para lutar contra a perda muscular. E o queijo Quark, ou até mesmo um bom requeijão, que é muito nosso e também riquíssimo em proteína, é uma das ferramentas mais simples, baratas e eficazes que temos à nossa disposição. Agora, ter músculos fortes não depende apenas de um alimento, por muito bom que ele seja. Seria bom demais se assim fosse, não é verdade? É um trabalho de equipa entre o que pomos no prato e a forma como usamos o nosso corpo. O queijo Quark é o capitão da equipa, mas precisa de outros jogadores para ganhar o jogo. O primeiro grande aliado é a distribuição. Imagine que o seu corpo precisa de 20 tijolos por dia para reparar a tal parede muscular. Não adianta nada entregar os 20 tijolos todos de uma vez ao almoço. O pedreiro só consegue usar uns 5 ou 6 de cada vez. O resto fica ali a monte e acaba por ser desperdiçado. É exatamente isso que acontece com a proteína. O nosso corpo tem uma capacidade limitada para a absorver de uma só vez. Por isso, o segredo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. O pequeno almoço com queijo Quark já é um excelente começo. Mas e o resto do dia? Pense nos seus lanches. Em vez de ir buscar aquela bolachinha ou aquela peça de fruta isolada, que tal um punhado de tremoços? Os tremoços são um tesouro da nossa cultura, baratos, deliciosos e uma fonte fantástica de proteína vegetal. Ou talvez uns ovos cozidos? Ter 2 ou 3 ovos já cozidos no frigorífico é uma estratégia brilhante. Quando a fome apertar à meio da tarde, tem ali um lanche perfeito e pronto a comer. E ao almoço e ao jantar, claro, continue a privilegiar as boas fontes de proteína. Um prato de peixe como as nossas maravilhosas sardinhas ou o carapau, que são ricos não só em proteína, mas também em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação. Ou um bife de frango ou peru, ou até umas boas lentilhas ou grão de bico. O importante é garantir que cada refeição principal e cada lanche tem uma fonte de proteína. É esta consistência que vai manter o pedreiro dos seus músculos a trabalhar o dia todo. Mas a comida por si só não faz tudo. A proteína precisa de um sinal. Precisa que o corpo lhe diga: "Ei, preciso de ti aqui, nos músculos das pernas e dos braços." E esse sinal é o movimento. Mais especificamente, o exercício de resistência. Calma, não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos que nem um atleta. A resistência pode ser criada de formas muito simples, em casa. O melhor exercício que pode fazer, e que tem um impacto tremendo na sua independência, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque uma cadeira firme, que não escorregue, e tente levantar-se e sentar-se 10 vezes seguidas, de braços cruzados ao peito, sem usar as mãos para se apoiar. Se for difícil, comece por fazer 5. Se for muito difícil, use as mãos o mínimo possível. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do corpo, os das pernas e os glúteos. São estes músculos que o ajudam a andar, a subir escadas e a não cair. Outra ideia:
enquanto está a ver o telejornal, pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas e faça flexões dos braços. Leve as mãos em direção aos ombros, lentamente, e depois baixe. Faça-o 10 ou 15 vezes. Estará a fortalecer os seus braços para conseguir carregar os sacos das compras ou pegar nos netos ao colo. Até mesmo empurrar as palmas das mãos contra uma parede, com força, durante 10 segundos, é um exercício de resistência. O músculo precisa de sentir um desafio, uma tensão, para perceber que precisa de se manter forte. É esta combinação de dar aos músculos os tijolos, proteína, e o sinal para os usar, exercício, que cria a verdadeira magia. A comida alimenta o potencial, mas o movimento realiza-o. E por fim, há um terceiro elemento crucial: o momento certo. Pense nos seus músculos como uma esponja. Depois de os usar, mesmo que seja apenas numa caminhada um pouco mais acelerada pelo jardim, eles ficam mais secos e prontos para absorver nutrientes. Por isso, ter uma pequena fonte de proteína logo após o exercício é uma estratégia muito inteligente. Não precisa de ser nada complicado. Chega à casa do seu passeio? Coma um iogurte rico em proteína, ou aquele punhado de tremoços de que falamos. É como regar uma planta logo depois de a podar. Está a dar-lhe exatamente o que ela precisa, no momento em que ela mais precisa, para crescer mais forte. Portanto, não se trata apenas do queijo Quark. Trata-se de criar um estilo de vida em que o seu corpo é constantemente nutrido e desafiado de forma gentil. É um ciclo virtuoso. Mais proteína dá-lhe mais força para se mover, e mais movimento diz ao seu corpo para usar essa proteína para construir ainda mais força. Vimos então que o segredo para recuperar a força não está em comer menos, mas sim em escolher melhor os alimentos que nos dão poder. Trata-se de abandonar a ideia de que uma refeição leve, como uma salada de fruta, é suficiente, e abraçar o poder nutritivo de alimentos como o queijo Quark. Este simples alimento, combinado com outras fontes de proteína distribuídas ao longo do dia, como os nossos tremoços, as sardinhas ou os ovos, fornece os tijolos essenciais para reconstruir e manter a nossa massa muscular. Mas os tijolos, por si só, não constroem a casa. É preciso dar-lhes um propósito. E esse propósito vem do movimento, não de corridas ou de ginásios barulhentos, mas de gestos simples e intencionais feitos no conforto da nossa casa. O ato de se levantar de uma cadeira sem ajuda, de usar uma lata de grão como um pequeno peso, de empurrar contra uma parede. São estes pequenos desafios que sinalizam aos nossos músculos que eles são necessários, que precisam de ser fortes. É esta união perfeita entre a nutrição inteligente e o movimento consciente que cria a verdadeira mudança. Ninguém está a pedir que mude a sua vida de um dia para o outro. Isso raramente funciona. O caminho faz-se com pequenos passos, um de cada vez. Comece por algo simples. Amanhã, ao pequeno almoço, troque a sua torrada com compota por uma fatia de pão de centeio com queijo Quark e tomate. É uma mudança. Na próxima semana, enquanto espera que a água para o chá ferva, tente fazer 5 vezes o exercício de se levantar e sentar da cadeira. É mais um passo. Cada pequena alteração é uma vitória. Uma vitória para a sua energia, para a sua mobilidade e, acima de tudo, para a sua independência. É sobre poder continuar a fazer as coisas que ama, seja cuidar do jardim, brincar com os netos ou simplesmente passear à beira-mar sem se sentir exausto. A força que constrói hoje é a liberdade que desfruta amanhã. Agora, gostava muito de ouvir a sua opinião. O que costuma comer ao pequeno almoço? Já tinha pensado na importância da proteína para manter a força depois dos 60? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários aqui embaixo. Ler as histórias uns dos outros é uma forma maravilhosa de aprendermos e de nos motivarmos mutuamente. A sua simples rotina matinal pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a fazer uma mudança positiva. E se achou este vídeo útil, se sentiu que aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como o senhor ou a senhora, procuram formas de viver com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez,
Subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas práticas e simples para o seu bem-estar. Lembre-se sempre disto: a idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. É uma oportunidade para usarmos a sabedoria que acumulamos para cuidar de nós da melhor forma possível. A força, a energia e a alegria de viver estão ao seu alcance. Uma colherada de cada vez, um movimento de cada vez. Cuide de si e viva a sua melhor vida, hoje e sempre. Muito obrigado por ter estado comigo. Até a próxima.